Olá, pessoal. Bom dia, bom sábado para vocês. Que Deus os abençoe. Embora a semana tenha sido pesada e as notícias não diferem hoje, a gente vai conversar com o Dr. Renato Gomes, que tem o poder de tornar tudo mais leve e renovar as nossas esperanças. Doutor, muito obrigada por fazer mais um quadro com a gente. Eu que agradeço a confiança, Camila, a amizade, e vamos ver o que a gente consegue, né? Milagre tá difícil. Doutor, eu vou começar com uma pergunta um tanto quanto desconfortável, tá? Mas eu acho que é a pergunta que a maior parte de nós está se fazendo neste momento. Nós estamos vendo aí uma escalada do Supremo Tribunal Federal a partir da sexta-feira, logo após da live do presidente, e as coisas estão ficando um tanto quanto perigosas, digamos assim. Então, eu pergunto o seguinte: o STM na julgado, o Superior Tribunal Militar, existe a possibilidade de fazer isso? Como isso poderia ser feito? E se for feito, é considerado golpe? Olha, duas possibilidades, pelo menos a princípio. A primeira é no caso de declaração de guerra. Vamos imaginar que o Bolsonaro decreta estado de sítio, visando a declarar reconhecimento do estado de guerra. É uma possibilidade prevista na Constituição, o Congresso terá que ratificar, e aí todo crime estará sujeito ao Código Penal Militar, julgamento no Tribunal Militar, no STM. Segunda possibilidade seria os militares agirem, enquadrando os que cometem crime de segurança nacional. Agirem pelo 142, obviamente, porque as instituições policiais não funcionam para dar conta do colarinho branco, para dar conta da criminalidade institucionalizada, e o sistema de justiça muito menos. Quando a polícia funciona, o sistema de justiça ele avacalha tudo e coloca toda a bandidagem na rua. Então, 142 seria para garantir a lei e a ordem, prende por crime contra a segurança nacional e leva a julgamento no STM também. No Ministério Público Militar atuaria. Chegou a invasão aqui, ó. A invasão aqui. Aí, mas qual o problema dessa possibilidade? Teria que haver um enquadramento do Supremo. O Supremo, junto com o MPF, deu lá uma interpretação meia-boca, que eu chamo de manipulação jurídica, e esvaziou a competência da Justiça Militar para julgar crimes contra a segurança nacional. Eles consideraram crimes contra a segurança nacional não recepcionados pela Constituição, porque todos, na visão deles, nessa manipulação semântica, eles transformaram em crimes políticos. Crimes políticos compete à Justiça Federal julgá-los, e, em última instância, é o STF. E, além disso, com base na Constituição, eles acrescentaram uma palavrinha implícita, somente, dizendo que a Justiça Militar somente pode julgar crimes militares previstos em lei, quando a Constituição não diz isso. Diz que compete à Justiça Militar julgar crimes militares previstos em lei. Então, caberia ao legislador ampliar as hipóteses de acordo com a competência dele para legislar sobre direito processual, como diz lá no artigo 22.1. Como a Lei de Segurança Nacional é uma lei ordinária criada estaria abaixo da Constituição, ela foi recepcionada tranquilamente, mas competência da Justiça Militar, nesse estado de coisas que a gente vive, é totalmente inconveniente para esse pessoal. Não precisa nem esmiuçar por quê. Mas com essa realidade cada vez mais acirrada, com abusos e mais abusos por parte de togados, é muito factível que a Justiça Militar entre em cena a qualquer momento. Depende muito, obviamente, do tipo de postura do presidente da República como chefe supremo das Forças Armadas e, obviamente, das próprias Forças Armadas como instituição que garante as nossas liberdades e a funcionalidade entre os poderes, dentre outras coisas. Hoje o cenário está maduro para que isso aconteça. Agora, o timing é de quem tem o poder de ação, Presidência da República e Forças Armadas. Na live de quinta-feira, doutor, uma frase que estão falando muito é que ele falou assim, eu vou jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Eu vou usar somente a Constituição. Mas o 142 está dentro da Constituição. Se vocês não gostam desse artigo, então que retire ele.
Isso foi um recado ou foi somente um comentário, porque foi no momento em que ele estava abordando os inquéritos e a prisão do deputado federal Daniel Silveira? Olha, você pode extrair várias coisas dali, né? A gente pode especular. Para mim, tudo que ele disse ali, ele está preparando o terreno para um 142. Está preparando o cenário para o 142. Ele já deu muitos avisos, e o pessoal só avança o tempo inteiro. Eles não são humildes para enxergar o que eles estão fazendo. Eles se acham extremamente poderosos. Mas aquilo ali é um castelo de cartas. Eles não têm força militar alguma. Eles vivem de narrativas. Eles não têm o poder do fuzil. Essa que é a realidade. Eles fazem o que fazem porque tem uma parte da polícia que está sem comando e cumpre as aberrações. Só por causa disso. É muito simples resolver o problema, mas até então está se permitindo que eles se mostrem extremamente poderosos, toquem o terror no país de uma forma impune. Então, assim, essa leitura que eu fiz, que o presidente falou, é isso. Ele está sinalizando que uma hora terá que acontecer, caso eles não coloquem o rabinho entre as pernas, numa linguagem mais popular, e recuem para o seu campo de atuação, que é julgar de acordo com as leis e com a Constituição, sem manipular, sem inventar, respeitando as regras do jogo, não fazendo o jogo sujo desse pessoal que quer tomar o poder pelo golpe. Então, é simples assim. Em relação a uma crítica que eu faço, ele falou, se quiserem, tire o 142. 142, na minha leitura, é cláusula pétrea. Tá? Faz parte do sistema de freios e contrapesos inerentes ao poder do presidente da República. Tá? O 142 é o único poder que o presidente da República tem para conter abusos do Legislativo e do Judiciário. Mesmo sem o 42, ele não deixaria de ser chefe supremo das Forças Armadas e as atribuições das Forças Armadas permaneceriam as mesmas. Então, não faz sentido tirar o 142. O 142 esmiuça algo que implicitamente já existe. Porque as Forças Armadas, elas deixariam de atuar nessas funções caso não houvesse o texto de lei? Não deixariam. Então, não há necessidade de tirar, e se tirasse seria chover no molhado. Para mim, inclusive, é cláusula pétrea. Está ligada ali à ideia de separação de poderes, é uma forma que o presidente tem de frear os abusos, os avanços sobre as suas competências e prerrogativas, como tem acontecido nos últimos 31 meses, de forma indiscutível. Uma dúvida que muita gente tem, Renato, e eu também tenho, porque um lado diz que vai afastar o presidente se houver um 42 e o outro lado diz que não, que o presidente vai continuar. Então, se ele decretar um 42, ele é afastado ou não? E se for, quanto tempo ele fica? Não é afastado. O 42 é por determinação dele. Ele que dá as ordens. Seria-se uma ação de ofício, poderia ser de ofício do comando militar se o presidente fosse um golpista. Se o presidente fosse um golpista, fosse um comunista desse que está atuando hoje do outro lado, as Forças Armadas poderiam atuar, como o general Vilas Boas, segundo reza a lenda, fez com a Dilma, quando recusou uma consulta que ela fez sobre uma possível uma vontade de decretar um estado de defesa ou um estado de sítio. O mesmo 42, ele negou, fora, negativo. Então, assim, nesse sentido, sim. Mas o Bolsonaro não sai. Para o Bolsonaro sair da presidência, teria que ser alguma coisa excepcional, uma coisa diferente, uma coisa imprevisível. Vamos imaginar, vamos especular aqui. Algo tem que acontecer no Brasil para limpar essas instituições, essa criminalidade institucionalizada, vamos resetar. E vamos fazer isso por meio militar. Então, por exemplo, assume uma junta militar, o presidente sai, e se prepara o terreno para ter umas eleições, vamos supor, daqui a 90 dias. Seria uma hipótese excepcional. Tá? Mas aí esquece a Constituição, seria o país resetado, vamos começar do zero, vamos restaurar a ordem completa. É possível acontecer isso? Não tem nada impossível na vida. O cenário permitiria que se fizesse isso? Sim, a gente vive uma desordem generalizada, uma subversão de valores, criminalidade institucionalizada, ilícitos banalizados. Quem anda na linha é penalizado, você não pode trabalhar, perde os empregos, é escravizado literalmente com esses impostos acachapantes que a gente paga, aí em torno de 70% se considerar os impostos diretos e indiretos. Então, assim, o cenário hoje permite qualquer coisa. Quando o Bolsonaro fala dentro das 4 linhas da Constituição,
ele está sendo, eu diria, muito educado, politicamente correto. Tudo que ele fizer hoje é legítimo, tudo. Esteja expressamente previsto na Constituição, seja construído argumentativamente com respaldo na Constituição, ou seja uma inovação. Ou seja uma inovação, porque ele estaria usando a força legítima que ele tem, traduzindo a vontade popular em cima do autorizo de milhões que ele já recebeu. Então, ele fala de uma forma muito modesta, muito educada, muito politicamente correta, quando, na realidade, ele poderia, se quisesse, economizar gogó e saliva. Renato, os especialistas da Rede Globo, eu tenho a raiva dessa denominação especialista, que você não faz uma ideia. Os especialistas da Rede Globo falaram que durante a live do presidente, que teve duração de 2h30, eles identificaram algumas falas que podem incorrer no crime de improbidade administrativa. Isso é real ou isso é uma tentativa de inflamar a população neste momento? Eu chamo isso aí uma safadeza com base nas falácias de autoridade. O presidente usou a liberdade de expressão que ele tem, né, para manifestar algo que está escancarado, que já estava na boca do povo, as pessoas já sabiam do que se tratava e apenas institucionalizou. Esse pessoal deve ser ignorado, Camila. Esse pessoal é maléfico. Esse pessoal avaliza esse sistema apodrecido. Né? É um pessoal que age para o mal. Né? Ignorar esse pessoal eu diria que a principal coisa que o Bolsonaro precisa fazer para lidar com esse sistema de justiça. Não existe crime de responsabilidade algum. Existe, sim, falta de ação do presidente da República para punir esse pessoal. Esse pessoal é do mal, esse pessoal é golpista. É golpista. Se vale de uma autoridade, uma pseudo-autoridade que adquiriram em academia, mentem o tempo inteiro com falsas doutrinas, iludem as pessoas, entranham no inconsciente coletivo falsas crenças, né, e geram esse tipo de argumentos levianos, fomentando ataques o tempo inteiro ao presidente da República. É a hegemonia gramsciana em atividade por meio desses intelectuais de Araque. É mais ou menos assim, esses intelectuais orgânicos. Então, ignorar o que esse pessoal fala. Se o presidente da República aceitar como verdade todas as acusações contra si, com base no que se diz que o direito permite, ele cai. Ele cai. Porque a grande maioria desses falsos especialistas são esquerdistas, são amiguinhos do sistema. Então, se ele entender que esse sistema é falso, é falido, ele vive de falácias, de fakes normativas, ele enquadra esse sistema com o poder que ele tem. Então, é escolha exclusivamente dele. Aí, crime de responsabilidade, então eles vão processo o presidente. Aí fabrica uma decisão judicial, pune o presidente. Ele vai aceitar isso como sendo jurídico? Depende da postura que ele tiver. Exclusivamente do que ele tiver, porque ele que tem a força. Ele hoje é dominado, né, ele está sendo dominado há 30 meses com base em narrativas, com base no direito manipulado, porque não soube lidar com o sistema. A gente chegou nesse estado tenebroso de pressão, de opressão sobre a população, e de ofensas constantes ao presidente da República por falta de manuseio correto do direito. Usar um direito estrategicamente, usar uma comunicação cirúrgica que quebrasse essas narrativas, esse sistema. Mas não pode fazer nada para não gerar crise institucional. Já há crise institucional desde 2019. O golpe institucional já foi dado por fraude do direito. Se ficar nessa ladainha, vai apanhar o tempo inteiro. Vai apanhar o tempo inteiro. Então, ele está empurrando com a barriga, porque ele está evitando uma ação mais dura, não se sabe por quê, é escolha, a gente tem que aceitar. Mas ele está apanhando, ele está colhendo o que está plantando. No caso, ele está colhendo porque não está plantando, né? Não está agindo para impedir os ataques que sofre, as agressões que sofre, essas mentiras deslavadas que são despejadas diariamente para iludir a população e atacar o próprio governo. Renato, o Barroso
ele é ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, criou um núcleo dentro do TSE para monitorar as nossas manifestações que vão ocorrer amanhã, dia 1º/8, pelo voto impresso. Ele está falando que essas manifestações atentam contra a segurança do sistema eleitoral e parece que ele quer fazer algo estilo o inquérito sigiloso dos atos antidemocráticos. Isso é constitucional? Ele pode agir desta forma contra o povo brasileiro e retirar da gente o nosso direito de manifestação e de lutar pelo aquilo que a gente acredita? É óbvio que não. Isso é crime. Isso é atentado contra a segurança nacional. Esse artigo 17 da lei. Eles fazem isso porque eles se garantem, né, no sistema, eles veem as Forças Armadas como inoperantes e veem o presidente como bravateiro. Enquanto não houver ação de quem tem o poder de agir, vai continuar isso. Vai ficar com esse discurso hipócrita, né, mentiroso, tentando inibir as pessoas de exercerem suas liberdades. Liberdade de manifestação. Esse sistema faliu. Esse sistema vai implodir, não é? A vontade deles é irrelevante. Eles não conseguem conter 200 milhões. Eles contêm meia dúzia, enquanto houver apoio dessa parte da polícia suja. Doutor, o Gilmar Mendes e o Fux também xingaram o presidente Bolsonaro lá, não xingaram, criticaram. O Gilmar Mendes falou que era uma conversa fiada, essa história dos indícios que o presidente mostrou na live, e o Fux diz que prepara uma resposta a ameaças de Bolsonaro e Braga Neto às eleições e quer reunião entre os poderes. Em nenhum momento eu vi o presidente ameaçando quem quer que fosse. E aqui está escrito o seguinte: presidente descumpriu o acordo firmado com o presidente do STF e voltou a tensionar a relação com a corte e o TSE em busca do voto impresso. Mas quem chamou o Bolsonaro de moleque foram os próprios ministros. Ou seja, o presidente ele não pode falar nada porque ele tensiona, mas eles podem fazer tudo porque é democrático. Como o senhor vê essa estrutura? Gilmar Mendes falando que essa história do presidente era conversa fiada, ministro chamando o presidente de moleque, o que já chamaram ele de tigre de papel há 2 meses atrás, e agora Fux querendo responder a uma suposta ameaça que eu assisti a live inteira e eu não percebi essa ameaça do presidente Bolsonaro e do general Braga Neto. Olha, Camila, eles estão no processo de autodestruição. Eles não têm como ir para o embate com o presidente da República e as Forças Armadas. Eles sabem disso, eles se valem da narrativa do politicamente correto. É simples assim, eles não têm o que fazer. Eles têm que engolir o que eles escutaram. O que eles ficaram bravos é que o Bolsonaro institucionalizou as provas. Não digo, nem indícios foram provas. Aquelas pessoas que foram votar e ali a máquina evidenciou que do 17 marcava o 13, ou 17 marcava nulo direto, aquilo é prova, não é indício. A materialização está ali. A questão só se fala que existe a prova quando o judiciário aceita aquilo que foi apresentado num processo que foi instaurado. E essa é a espécie de prova que eles esperam. Isso não vai acontecer nunca, porque eles não querem mudança no sistema, eles não vão admitir nenhuma. Tanto que o Bolsonaro, na live, ele leu lá uma resposta do TSE a uma alegação de fraude, uma resposta evasiva, vazia, achismo, nitidamente de quem não quer resolver o problema. Eles acham que mandam no país, eles acham que manda no regime democrático, e não é assim que funciona. Eles já perderam essa parada, essa disputa. É isso que eles não conseguem entender, não conseguem aceitar. Porque, por alguma razão, eles estão indo para o enfrentamento. Eles não têm condições de enfrentar o presidente da República. É simples assim. Por mais que eles tentem, vem notas e mais, não vai adiantar de absolutamente nada. O Bolsonaro já se expôs, já está mostrando a que veio, está tentando, eu diria está tentando, ele está nitidamente empurrando com a barriga uma ação que será inevitável, e eles estão no ato de sobrevivência e desespero, querendo
enquadrar o presidente da República, como se isso fosse possível diante da consciência que o Bolsonaro hoje adquiriu em relação ao sistema de justiça. Vamos aguardar o desfecho dessa história. Me veio uma coisa aqui agora na cabeça, doutor Renato. Acho que 2 meses atrás, o presidente do Superior Tribunal Militar, ele foi à revista Veja e deu uma entrevista bem contundente, né? Bem com bastante substância, em que o jornalista pergunta assim para ele: a corda vai romper quando? Aí ele falou assim, ó, não sei, mas vai romper. E aqui na live da quinta, comigo, o senhor e a Cissa, nós lemos uma carta que o Clube Militar fez naquela própria quinta-feira, também afrontando o Supremo Tribunal Federal. Isso são bons sinais em que existe uma estrutura militar organizada e que apoia o presidente, e os que não apoiam são uma minoria? Camila, qualquer pessoa intelectualmente honesta, né, que queira o bem do país, sabe que o Bolsonaro tem um apoio maciço da população de bem e das Forças Armadas. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de conhecimento sabe que o regime que existe no país é concessão das Forças Armadas. Qual regime vai vigorar no país? O que o Supremo e o TSE querem ou o que as Forças Armadas querem? É simples assim. Eu não tenho dúvidas em responder que não será o regime judicial que prevalecerá. Então, eles estão no embate, por quê? Porque eles se apegam naquela narrativa de que o tribunal tem a última palavra sempre. Ainda se apegam naquilo que está escrito no artigo 85 da Constituição, que qualquer coisa que o presidente faça ali, interferência nos poderes, ou descumprir decisões judiciais e leis, ele estaria cometendo crime de responsabilidade. Como se crime de responsabilidade não seria apenas se ele descumprisse decisões válidas, decisões lícitas, decisões fundamentadas, não essas decisões criminosas que são aí vendidas a todo momento como sendo hipocritamente defensoras da Constituição. Qualquer pessoa que não seja analfabeta consegue enxergar o que está acontecendo no país também. Então, as notas apenas traduzem o sentimento verdadeiro da população. Inclusive, Renato, a Rede, aquele partido inexpressivo, esquerdista, mas que parece que dá algumas cartas dentro do Supremo. Rede pede que o Supremo Tribunal Federal multe Bolsonaro em R$500 mil sempre que falar em fraude nas eleições. Na sexta-feira, dia 30, a Rede Sustentabilidade apresentou um mandado de segurança ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e a gente já vai falar do Gilmar Mendes, solicitando que o presidente Jair Bolsonaro seja multado em R$500 mil a cada nova manifestação que fizer, sugerindo a existência de fraude eleitoral. O partido de esquerda também pede que a multa seja aplicada caso as afirmações sejam propagadas por interlocutores do presidente, como ministros e familiares próximos. Parece também que a Rede pediu que se estruture uma denúncia em que torne o presidente inelegível se ele continuar falando a respeito das fraudes. A pergunta é, Renato, eles podem fazer isso? Isso é uma tentativa de calar o presidente porque ele está falando a verdade e está incomodando muitas pessoas? A Rede ela pode se usar do Supremo Tribunal Federal para conseguir calar um presidente e, por consequência, a população? Camila, isso é um exemplo de que o Estado de Direito aqui no Brasil não existe. Não existe direito líquido e certo violado para justificar um mandado de segurança. Não existe nada na legislação que justifique uma penalidade de R$500 mil do Bolsonaro, do presidente da República, por ele estar emitindo uma opinião com base em evidências claras, existentes, verdadeiras, de coisas que houve durante os pleitos eleitorais. Então, você querer punir pelo nada, pela vontade, a gente vive no estado de não direito. Isso é lei da selva. É lei da selva. Não será surpresa se vier algo nesse sentido. A minha pergunta é, o presidente vai aceitar? Como é que ele receberá isso? O que é que os assessores vão falar para ele? Não, presidente, fica quietinho, não faz não, porque senão eles vão vir. Ou não, presidente, mata no peito e mete o pé na porta, porque isso aí não existe, não tem nada no direito que justifique isso que eles estão fazendo.
né? E a população está com o senhor. O que ele vai fazer? Tudo depende do Bolsonaro. Tudo depende do Bolsonaro. Vou repetir de novo. Tudo depende do Bolsonaro. Não importa. Ele é o dono do jogo. Apenas eu como torcedor do time, eu espero que o comandante do time, capitão, saiba que ele tem o comando do jogo. Né? Eu confio que ele tenha. Né? Mas não sei se eles têm exatamente o comando de todas as regras, sabe? Conhece todas as regras que estão querendo jogar ali como se fossem regras do jogo também. Essa é a minha dúvida, né? Uma dúvida sutil, mas que ele tem um comando do que ele está fazendo, eu diria que sim. Renato, desculpa insistir no assunto, é que conforme a gente vai conversando, eu vou pensando em todas as dúvidas que o pessoal do chat pode ter e eu gosto de sanar elas em vídeo para que ninguém saia daqui com dúvidas. Supremo já foi para cima do Pazuello, do general Pazuello. Quebraram o sigilo telefônico do general, um absurdo sem tamanho. Inclusive, o pessoal da CPI falou que se puder, prende ele. Agora foram para cima do Braga Neto e também já tinham pedido acesso aos e-mails do Braga Neto. E o Fux dá essa declaração que vai para cima do Braga Neto e do presidente Bolsonaro. Eles estão desafiando o exército, falando, vocês falam muito, mas quem manda aqui é a gente, ou eles estão fazendo isso, bicho acuado ataca, entendeu? Vocês estão nos acuando, então eu vou tentar atacar antes que você me engula. Como a gente vê, qual prisma que a gente olha isso? Na minha leitura, é claríssimo, ato de desespero. Ato de desespero. Né? Porque o que acontece? A comando do Exército despertou. Bolsonaro despertou. A população está mais desperta do que nunca. Está com faca nos dentes, está para perder o controle. Né? O caldeirão está para explodir. E eles não entenderam o que eles estão fazendo. Isso é ato de desespero. Eles não têm condições de enquadrar exército, não têm condições de golpear o presidente da República retirando do cargo. Eles não têm condições de segurar milhões. Governadores e prefeitos, muito menos. As polícias que hoje avalizam mais ou menos, eu diria com má vontade, esses governadores tiranetes, vão se juntar à população e vão arrancar esses caras lá do cargo. Quando o caldeirão estourar. Eles não estão visualizando o que vem pela frente. Mas vamos especular. Será que tem grupos paramilitares aqui no Brasil, escondidos em favelas e tudo mais? Que tenha. Né? O Exército Brasileiro já tem parceria com o Exército Americano, tem mais gente envolvida nessa situação. Essa é geopolítica. A questão da geopolítica que não é informada, essa imprensa não sabe, a imprensa ignorante para realmente o que interessa, são tão obcecadas em atacar o presidente que elas não sabem o que está acontecendo no mundo real. Então, assim, quem está com a cabeça mais fresca e eu diria com mais informações a respeito de tudo que está acontecendo é o Bolsonaro e a cúpula militar que o assessora. Então, isso aí, nitidamente, são atos de desespero. Eu não tenho a menor dúvida em apostar nisso. Renato, então vamos falar um pouquinho de Arthur Lira e Gilmar Mendes. História é a seguinte. Arthur Lira encheu o coraçãozinho do povo brasileiro de amor e carinho quando ele disse que impeachment do Bolsonaro seria desastroso para o país e que não vai pautá-lo. Mesmo porque ele disse que agora a união entre o presidente Bolsonaro e o Centrão é com foco em governar o Brasil da melhor forma possível. Mas logo depois veio o Gilmar Mendes e falou que ele defende o semipresidencialismo, não seria mais adequado separar a presidência da atividade governativa, e inclusive ele defende isso que seja implementado de sopetão, sem plebiscito, sem consultar o povo. E, para nossa surpresa, o Lira estava em uma live com o Gilmar Mendes defendendo esse sistema de semipresidencialismo. A pergunta é, o Lira está fazendo um jogo duplo? Por que esse interesse em semipresidencialismo agora? Eles estão, de uma forma ou de outra, o Lira está querendo
puxar o tapete do presidente? Camila, ele é um político experiente, tradicional. Ele vai ficar do lado que está mais forte. Então, ele não fecha as portas. Ele faz um jogo duplo. Ele está com o Bolsonaro, que ele sabe o que o Bolsonaro pode, o que ele é capaz. Mas ele faz o jogo duplo. É nítido isso. Semipresidencialismo não passa. Tem muitas reformas muito mais interessantes para se fazer do que mexer no sistema de governo atualmente. Começando pela reforma do judiciário. Ministério Público, essas instituições de justiça disfuncionais, né, que hoje perderam a razão de ser. Tem um livro muito bom que eu recomendo, do Márcio Schiller, né, do Globalismo e Ativismo Judicial, né, do Ministério Público, agente de subversão social. Excelente livro, traduz muito bem o que está acontecendo hoje. Né? Fica aí a recomendação. Né? Então, assim, falar em semipresidencialismo hoje eu vejo como uma piada, um deboche. É não enxergar a própria casa. Não enxergar sujeira dentro da própria casa. Renato, vamos falar um pouquinho. Eu já começo a rir, porque, tipo, é um sentimento muito pesado, uma energia muito pesada falar dessa mulher. Mas vamos falar um pouquinho sobre Joyce Hasselman. E por que eu quero falar dela? Ela foi criando ali uma teia de histórias completamente desencontradas. Aí ela se desmentia na mesma, tipo, 10 minutos depois. Ela falou uma coisa, 10 minutos depois ela já falou outra. Pro Datena, enfim, é uma história totalmente sem pé nem cabeça. E parece que ela entrou um pouco na vibe da história dos Nardones, né? Que foi aquela história de que eles deixaram a Isabela no quarto e desceram pro estacionamento. E quando voltaram, alguém entrou no quarto e fez a maldade ali para a Isabela. Parece que ela pegou a essência da história. E agora ela contratou o Cacai. Joyce Hasselman contrata o advogado Cacai para suposto caso de agressão. O Cacai é aquele sem vergonha amiguinho do Supremo Tribunal Federal que anda de bermuda nas dependências do Supremo, bermuda e chinelo. Mas a minha questão não é nem as críticas que eu tenho ao canalha do Cacai. A minha questão é, se ela é vítima e a Polícia Legislativa mandou o processo para o Ministério Público Federal, falando que, olhamos todas as câmeras, não há qualquer possibilidade. O Ministério Público Federal devolveu esse processo para a Polícia Legislativa, falando, investiguem melhor. Por que então ela precisa de um advogado? Olha, Camila, talvez porque tem ali acionado a máquina judiciária para alguma coisa, né? Não sei se ela acusou alguém, se cometeu alguma denunciação caluniosa, né? Não sei, eu não vi lá, eu escuto as manifestações dela, ela defendendo o marido, ela falando que foi agredida, mas não dando nomes, eu não sei qual a finalidade da contratação do advogado. Mas, assim, a minha certeza é que isso aí, eles vão chegar a lugar algum. Não vai se encontrar nenhum responsável pelas agressões. Isso aí foi o chamado crime impossível. Algo aconteceu, né, que a fez tomar uma surra, não deixa de ser uma surra, quebraram costela, quebraram dente, deslocaram o maxilar e por aí vai, né, realmente desfiguraram a pessoa dela, o rosto dela, mas não tem nada nas câmeras, segundo lá a perícia, ela não saiu de casa por 5 dias, o marido dela também não fez nada. Eu queria saber o seguinte, né? Fizeram um exame de corpo de delito no marido para ver as mãos dele? Né? Porque se ele bateu nela, né, as mãos dele para bater daquela forma, as mãos estariam marcadas. Né? Então, se as mãos Mas, doutor, dele... se aconteceu, foi no domingo, ela só procurou o hospital na terça, não teria tempo de dar uma aliviada? Ele é médico, ele, sei lá, gelo, iridoide. Impossível. Você batendo daquela forma, né, no queixo, sobretudo no rosto, que são as partes mais duras, a mão iria ficar machucada. A não ser que você batesse com um pedaço de pau com alguma coisa, eu não sei se o estrago seria só daquele, né? Então, mas assim, tem muitas coisas estranhas nesse caso. Na minha leitura, né, se eu tiver que especular, alguém entrou, né, ou alguns entraram, deram um aviso, fizeram uma ameaça a ela, obviamente por ela estar agindo de uma forma que está desagradando alguns setores, alguns grupos, e saiu de fininho. Como é que ela iria aparecer desfigurada assim para trabalhar na Câmara?
né, sem criar uma história que justificasse tudo isso. Aí gerou toda essa investigação, ela está entrando ali em contradição, contratou um advogado exatamente para não ficar sendo acusada de ter prestado assim, informações falsas à polícia e tudo mais, desviando o foco das investigações. Acredito que seja mais por isso. Né? Uma orientação de um profissional para que ela se porte melhor nessa situação. De repente, fale menos. O Kaká pode ter todos os defeitos, mas ele é um cara que tem experiência nessa área criminal, né? Ele atua nisso. Né? E safou muita gente, eu diria que em situações muito piores do que a Joyce. Mas é estranho a escolha do advogado, porque ela teria outros. Por que logo o Kaká? E nessa rede de coisas inexplicáveis, estranhas, é tipo 4 advogados para o Adélio intocável, não pode quebrar sigilo do Adélio. E agora aparece o advogado do tal do gado. Oh, meu Deus, o menino que queimou o Borba Gato ali, do motoboy, que faz parte dos motoboys antifascistas, é o mesmo advogado que defendeu o acusado de matar o Celso Daniel. Não é tudo muito estranho, doutor? Como é que o senhor vê isso? Olha, Camila, nesse estado de coisas que a gente vive num estado criminal anômico, sem regras. Tudo é possível, nada é de surpreender. Aparece advogado do nada, há essas coincidências, entre aspas, mas sim, se você olhar para o lado do advogado, tem advogados que fizeram seu nome em determinadas áreas. Isso aí não tem como a gente questionar, entendeu? O Kaká é um advogado influente nos tribunais, ponto. Então, a influência, o bom relacionamento com os juízes hoje dizem muito mais do que o próprio conhecimento do direito. Obviamente que ele deve ter o conhecimento do direito penal também, que ele atua nessa área. Mas é isso, a influência tem muita força na hora de você contratar um advogado. Obviamente você tem que conseguir pagar também, que é o advogado caro, né? Esse advogado lá que vai defender o incendiário, né? Eu não sei quem é, e assim, não vejo nenhuma correlação. É um cara que gosta de atuar nesses casos mais polêmicos. São casos que dá repercussão e, obviamente, dá mais dinheiro. Então, os advogados que se propõem a agir nessa área têm que estar dispostos a esse tipo de coisa, se as questões morais pessoais não o impedirem, obviamente. Doutor, o que podemos esperar para a semana que vem? Adoro essa pergunta. Olha, Camila, qualquer incêndio será interessante, entendeu? Não será surpresa. Incêndio no sentido real ou no sentido metafórico. O país está um caldeirão. Já está uma panela de pressão e está chiando. A questão vai haver o cozimento total e tudo terminará bem, sem explosão, ou a válvula vai entupir e a panela vai explodir? Eu estou vendo que, como a panela não tem ninguém vigiando, e acho que encheram demais a água, já está borbulhando, tem coisa ali para entupir a válvula, é muito mais provável que a panela exploda e destrua o céu, o teto da cozinha. É mais ou menos isso. Então, sinceramente, eu como cidadão, eu quero que o país se acerte. Chegou meu visitante aqui. Quero que o país se acerte, as coisas terminem bem. E, para isso, cara, alguma coisa tem que acontecer. O país não aguenta ficar ali mais meses nesse lenga-lenga, nesse empurra-empurra, nessa briguinha nefasta entre instituições que estão atacando, brigando, procurando confusão com a presidência da República, se passando por democratas, quando, na realidade, é o contrário. O democrata é o presidente da República, os outros só se valem da narrativa, só se valem do politicamente correto e querem impor sua agenda. A agenda que é a agenda da nossa Organização das Nações Unidas 2030, que a gente sabe que boa coisa não é. Então, é isso, a gente tem que confiar que tudo terminará bem. E a certeza que eu tenho é o seguinte, a vitória é do lado do bem. A sujeira está exposta exatamente porque o pessoal não tem controle. Os inimigos da pátria não têm controle, porque se tivessem controle, eles jamais estariam sendo expostos dessa forma. Estaria tudo acontecendo, eles escondidinhos, e o presidente já teria sido deposto do cargo. Isso que teria acontecido, mas eles não têm o controle. Faz parte da vida, o ser humano só controla os pensamentos e as próprias ações, jamais as consequências dos próprios atos. Mas não adianta, é uma encarnação jogada no esgoto pelos inimigos da pátria. Eles vão sair de cena, por bem ou por mal, é a única certeza que
eu diria as pessoas de bem podem ter. Agora, o que vai acontecer? Incógnita. Qualquer coisa é possível e a qualquer momento. Redes sociais, canal, telefone, como que a gente faz para te acompanhar? Está aí na tela, Camila, Renato R. Gomes, está em todas as redes, está no Bom Perfil, está no Getter, no canal aqui no Face, no canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, Renato R. Gomes Oficial, Twitter, Renato R. Gomes Off1, e quem estiver interessado na minha trilogia, só mandar um zap para mim, no DDD 21 999899657. E novidade também, eu fechei uma parceria com a Editora Armada, com o meu amigo Márcio Scansani. Os livros vai sair uma versão nova daqui a alguns meses, vai ficar bem interessante. Fica aí o marketing da Editora Armada, que eu gosto bastante. Eu adoro o Márcio Scansani, eu tenho bastante livro da Armada. O Márcio é uma pessoa sensacional e a editora é excelente, um acabamento perfeito. É uma editora de nome, eu gosto muito da Armada. Doutor, muito obrigado. Um amigo profissional. Desculpa? Não, ele é um amigo e é um cara muito... O Márcio é um cara amigo e é um cara muito profissional. E é um cara muito respeitoso também, eu gosto muito do Márcio. Pessoal, doutor, muito obrigada por mais um vídeo aqui esclarecedor. Eu que agradeço, Camila. Estamos juntos. Pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike. Mas comenta para ajudar no engajamento do vídeo e compartilha com teus amigos, com os teus familiares, tá bom? Um mega beijo no coração de todos. Que Papai do Céu os abençoe imensamente. E até a noite com a Cissa Baby. Tchau, tchau.